Olá, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Moraes, sou diretor do Sistema Ângulo de Ensino. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa de educação. E nós trazemos sempre nesse programa um assunto diferente relacionado à educação. Já falamos do ensino médio, tivemos uma discussão muito legal com uma conselheira do Conselho Nacional de Educação, já falamos da estrutura do ensino médio, falar um pouquinho da educação e do agronegócio. Nós estamos aqui hoje eu estou assim, muito feliz, porque nós conseguimos uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Eu vou chamar a minha amiga Mônica, vamos pôr ela aqui, Mônica Bergamaschi, tudo bem? Tudo bem, professor, como vai? O prazer é meu de estar com vocês aqui. A Mônica, para quem não a conhece, é engenheira agrônoma, foi secretária de Agricultura do Estado de São Paulo de 2011 a 2014, hoje pertence à ABAG de Ribeirão Preto. Veja se está tudo certo, se eu estou falando direitinho aí, Mônica. E hoje a Mônica ela está à frente de um projeto educacional muito legal que vem sendo feito pela ABAG de Ribeirão Preto. E é exatamente sobre esse projeto, em termos relacionados ao agronegócio, que a gente vai conversar aqui com ela, para ela nos dar as informações, mostrar como está, e até para você que está aí participar desse projeto. Já vou adiantar que o Ângulo está conversando com a ABAG de Ribeirão para exatamente introduzir esse projeto para oferecer para você a partir de 22. Mônica, prazer meu, assim, agradeço profundamente você ter aceitado o nosso convite. Quando a gente se conheceu, né, como diz aí, o nosso santo se cruzou, a gente bateu longos papos aqui pelo celular, nesse mundo nosso ainda isolado, ainda devido à pandemia. E hoje, eu fiz, quando você me contou do projeto que vocês desenvolvem, eu fiquei muito impressionado. Eu sou professor de geografia, sou autor do material do Ângulo, também de geografia, e um dos autores, nós temos uma gama grande, que a gente vai depois até manter um contato com vocês para poder trocar essa experiência. Mas, assim, eu fiquei muito impressionado com o projeto que você desenvolve. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da história desse projeto, da educação e da agropecuária. Bom, professor, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, como disse. Quero também parabenizar o Sistema Ângulo de Ensino por esse olhar, né? Bacana isso, esse olhar de modernidade, né? Não está atento apenas às coisas internas do sistema, das escolas, mas está olhando para o mundo, né? Está olhando para fora. Isso é excelente, porque a gente prepara, né, os nossos jovens cada vez melhor para os desafios e para as oportunidades, né, que o mundo apresenta. Então, desde já, quero parabenizar vocês e dizer que, para mim, para a ABAG de Ribeirão Preto, é um prazer a gente participar do Ângulo Debate Educação. Obrigado, rapidamente, né? A ABAG foi criada, a ABAG Ribeirão Preto, no ano 2000, né? E foi justamente aquela época do despertar vamos dizer, da sociedade, dos governos, para o nosso setor do agronegócio. O Brasil era importador líquido de alimentos, né, até a década de 70. Então, em pouco mais aí de 30 anos, a gente inverteu essa história. Hoje, o Brasil está entre os 3 maiores exportadores aí, exportando para vários países produtos do agronegócio com muita sustentabilidade. Mas o que acontecia, né, principalmente naquela época? As pessoas desconheciam, havia um problema de imagem muito grande. Ribeirão Preto está localizado num dos polos agroindustriais mais desenvolvidos, mas que predomina o setor sucroenergético, né? Então, assim, as pessoas desconheciam e atacavam sem conhecer. Então, o que é? Nós temos também uma outra pessoa em comum, que é o ministro Roberto Rodrigues, foi meu professor na escola, sei que é seu amigo particular também. Uma pessoa fantástica que manteve, isso. Nós tivemos reuniões com ele, e assim, amável e de uma cultura impressionante. Isso que é maravilhoso, né? A cultura do Roberto é uma coisa assim impressionante. Exato, e ele falava, quando eu fui aluna dele, depois trabalhei muito tempo com ele também, ele falava, olha, a gente tem que trabalhar 3 coisas, né? Educação, educação e educação. Então, a gente ficou com aquilo na cabeça. Então, como é que a gente vai melhorar a imagem do setor, né? Podemos fazer campanha na televisão? Podemos. E, de fato, fizemos, por longos anos. E hoje muita gente faz.
Mas o que era mais legal? Educação. E qual era a melhor maneira da gente fazer isso? Não era eu entrar na escola, ou a minha equipe, ou algum associado, e falar, olha, gente, agronegócio é isso, aquilo, aquilo outro. A gente precisava só mostrar como o agronegócio está presente nas nossas vidas, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e inclusive quando a gente está dormindo, né? Então, é uma coisa que está presente o tempo inteiro da nossa vida. Então, o que era a ideia? Ora, vamos fazer o agronegócio na escola, mas como a gente também não tem pernas, né? E a ideia não é interferir na escola em absoluto, falei, olha, vamos convidar os professores para conhecer o nosso setor. E conhecer como? Vamos montar palestras, vamos montar cursos e principalmente visitas, né? Então, as pessoas elas vão, principalmente os professores, depois eles acabam convidando os seus alunos, a gente também organiza essas visitas. E, na verdade, o que fazemos, professor, é mostrar como o agronegócio está presente na física, na química, na geografia, na matemática, na ciência, no português, no inglês, como ele está presente nas nossas vidas, e a gente leva esses professores para visitar as nossas empresas. Então, cooperativas, associações, usinas, empresas de metalurgia, todas aquelas que compõem o agro recebem esses professores e ali eles têm total liberdade de fazer as perguntas que quiserem. Então, ali é muito bacana, porque depois um professor de física, por exemplo, coloca, né? Ele fala, olha, ele vê a roldana funcionando, por exemplo, para descarregar um caminhão, ele traz isso para dentro da escola e torna o aprendizado muito mais interessante, porque ele coloca a realidade dentro do material, né? Isso é fantástico, Mônica. Eu fui professor da universidade durante 28 anos, me aposentei. E o que eu aprendi com uma professora que faleceu alguns anos atrás. Eu sou adepto de trabalho de campo. Eu acho que o trabalho de campo, como a gente chamava, né? Ele mostra uma outra realidade. Eu sempre tive envolvido a questão ambiental. Então, na hora que você vai você leva o aluno no trabalho de campo, você muda. Quando eu dava aula em ensino fundamental 2, médio, até no pré-vestibular, Mônica, eu levava os alunos, eu fazia uma coisa meio maluca lá, e levava aqui por São Paulo, com coisas que você via, porque eu vinha com essa base da universidade, e na universidade a gente trabalhava direto com isso. Eu era, dentro do departamento, um dos professores que mais trabalho de campo fazia, porque eu acredito que na hora que você sai, você vê em loco, é completamente diferente, você volta com uma visão completamente diferente. E a gente chegou a fazer muitos trabalhos relacionados à agricultura, visitando tudo. Levava a visitar a usina, levava a visitar acampamento de movimentos sociais, levava a visitar plantações, a fazenda, a agricultura familiar, e a gente via a reação dos alunos. Quando você me contou do projeto, isso me deixou muito animado, porque passa a fazer parte de uma visão que você falou, diferente do que as pessoas têm. E mostram, né, como o Brasil cresceu nessa questão com relação ao agronegócio, que é um mundo que eu acho que é muito desconhecido na cidade, né, principalmente nos grandes centros, que eu acredito que é uma barreira que vocês sofrem, não é isso, no dia a dia? Muito, muito profundamente, professor. E o que é legal, né? A pessoa, quando vai, ela tem as suas ideias, ela leu coisas no jornal, ela ouviu outras pessoas falarem, ela tem a sua ideia. Quando ela chega lá, ela pode perceber aquilo, principalmente na questão ambiental. Então, você vai numa usina, por exemplo, você vai numa cooperativa, você vê como é que aquela empresa trata o lixo, o material reciclado, as áreas de preservação permanente, a água, os funcionários, né? Então, a comunidade. Então, você percebe tudo que está envolvido ali com aquela empresa. E você tem liberdade para perguntar. Então, e descobre coisas fantásticas também, né? Então, por exemplo, o que as pessoas olham numa usina, né? Falar, ali deve ter um engenheiro agrônomo que cuida do canavial, ali deve ter, sei lá, um contador, uma parte financeira, ali deve ter um engenheiro químico, e a gente para por aí. E a gente faz levantamentos, as pessoas se surpreendem com a quantidade também de profissões que ali estão, de ensino médio, de ensino superior e outras também. Então, ali tem médico, tem dentista, tem administrador de empresas, ali tem terapeuta ocupacional, ali tem assistente social, tem profissionais de nível médio. Então, aquilo tudo abre um mundo novo para quem é professor,
porque você pode virar para os seus alunos e falar, olha, aqueles que pretenderem o nível superior, você pode trabalhar, você pode ser dentista e trabalhar numa usina aqui na região. Você pode apenas fazer um curso médio, se quiser, você pode fazer um curso técnico, mas o que é importante nisso tudo? O nosso interesse nunca foi formar mão de obra para as nossas empresas. O nosso interesse foi despertar o interesse dos alunos pela educação, para que eles se formem, para que eles se empenhem e para que eles sejam o que eles quiserem ser. Isso é fantástico, Mônica. E quanto tempo? O projeto ele vem desde que época? O projeto começou em 2001, ele está com 21 anos de existência já. Quantas pessoas, você tem ideia de quantas pessoas já vocês atingiram? Mais de 3.000 professores já foram capacitados por nós, né? já participaram e ainda participam com a gente, e 270 mil alunos, e sempre da rede pública, né? Principalmente a gente trabalha com alunos da rede pública, está aberto também a alunos da rede particular, mas os alunos da rede particular, geralmente, eles têm muito mais oportunidades, né? Sim. Os da rede pública que têm menos. Mas de uns anos para cá, a gente vem abrindo para todo mundo, a gente foi para ensino de jovem e adulto, porque a procura começou a ser muito grande. Então, as FATECs, as ETECs, os programas de educação de jovens e adultos, né? Nós temos também escolas particulares, principalmente do sistema SESI, do sistema SESI também estão com a gente. Então, hoje, professor, a gente abriu isso, né, para quem quiser. É uma coisa que é assim, o que é obrigado a fazer? Nada. A gente disponibiliza material para aluno, a gente disponibiliza textos, a gente disponibiliza palestras, vai quem quer, e mais que isso, concursos, né? Concursos para os alunos individualmente, concursos para os alunos em grupo, concursos para os professores. Então, cada um faz do jeito que quer, da maneira que quer. Com qual tema? Com qualquer um, como disse antes, tudo está relacionado de uma forma direta ou indireta ao agronegócio, né? Então, virou uma coisa que é de participação voluntária, mas que tem nos deixado muito satisfeitos, porque a gente percebe que as pessoas compreendem melhor, entendem melhor, contribuem e oferecem essas oportunidades para os alunos, né? Eu acho que mostra um Brasil que ainda, né, como eu disse para você, que nos grandes centros, eu sentia isso, eu, professor de geografia, quando estava em sala de aula, Mônica, eu via que os alunos, eles tinham dificuldade, os alunos que nasceram na cidade, principalmente nos grandes centros, né? Eu trabalhei sempre na Grande São Paulo como professor e a gente via nitidamente que o aluno era uma realidade muito longe dele, né? Como ao contrário também era verdadeiro. Quando você vem com um aluno do interior, e principalmente das regiões mais distantes dos grandes centros, esses meninos, para entender a cidade, a grande cidade, assusta um pouco eles. Então, assim, eu via essa dificuldade. Quando o assunto era agropecuária na sala, sempre o aluno que era da cidade tinha mais dificuldade. Compensação, pessoal que vinha das áreas, das cidades menores, das cidades médias, que muitas estão ligadas ao agronegócio, à agropecuária, esse menino acabava tendo uma visão diferenciada. Eu conversei com um professor, até isso é um depoimento aqui legal para você, conversei com um professor da FATEC, que ele participou de uma dessas capacitações lá atrás, e ele foi uma coincidência, ele super elogiou o trabalho, e aí eu falei, olha, a gente vai fazer um programa gravado, foi uma coincidência. Ele olha que legal. Aí ele me contou a experiência deles, que foi dele, pessoal, e o quanto isso fez ele ver o mundo com essa relação do agronegócio de uma maneira bem diferenciada. Você, Mônica, você foi secretária da Agricultura do Estado de São Paulo. Ser secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, a gente sabe que não é nada fácil, né? Qualquer secretaria deixa qualquer um de cabelo em pé. Mas, assim, a bagagem que você deve ter também, você é uma engenheira agrônoma, tal, bem-sucedida, mas a bagagem permite com que você hoje esteja liderando aí junto com a equipe esse projeto, porque você passa a ter uma visão bem geral. A gente conversou isso numa reunião com o Dr. Roberto, a gente conversei com o Caio, que foi meu aluno aqui no Ângulo,
e foi quem fez a ponte entre nós aqui. Isso é uma coisa que assim, é interessante, né? A bagagem que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ela é muito importante para isso. Você sente que as pessoas que vêm, Mônica, para os projetos, elas vêm com visões assim, não distorcidas, mas com visões muito rasas, né, às vezes. Às vezes sim, e às vezes vem com algumas ideologias, né? Coisas que são arraigadas. E o mais bacana disso tudo é ver que essas pessoas, quando conhecem, né, quando se aprofundam, quando se permitem conhecer alguma coisa diferente, elas também mudam de opinião muito rapidamente. E isso é legal. Acho que é esse o grande, a grande magia, né, da gente aprender coisas, né? Então, tem uma frase, né? Eu não me envergonho de mudar de opinião, porque eu não me envergonho de aprender, né? Não que as nossas próprias opiniões, elas não estejam sempre erradas, não é isso, absolutamente, mas que a gente esteja aberto para ver aquilo que o outro está vendo. O que não verdade. O que não significa que não haja coisas que precisam ser consertadas no agronegócio, como tem em todos os outros setores. Ah, mas está tendo queimada na Amazônia. Está tendo. Aquilo ali é agricultor? O que a gente precisa é separar aquilo que é grilagem, aquilo que é ilegal, certo? Daquilo que não, é um produtor que está pondo fogo ilegalmente. Ora, o rigor da lei para ele. A gente não está aqui para proteger, não é um corporativismo. O que a gente quer é mostrar as coisas reais da maneira como são, e aí a gente trata de todos os assuntos, professor. A gente trata de desmatamento, a gente fala de água, né? As pessoas têm ideias equivocadas a respeito do elevadíssimo consumo de água. Nós estamos falando de ciclo, né? Ciclo hidrológico é diferente. Isso eu sentia na universidade, as pessoas vinham com os discursos rasos, às vezes, né? Ou então defensivo, não, porque a gente come não sei quantos. Não, não come, querido. Se você comesse, você está morto já, né? Então, sabe assim, a gente mostra a realidade. E não é assim, olha, porque a Mônica quer, que é assim. Não, quem que fala? A Unesp fala, a USP fala, a Unicamp, a Embrapa, as instituições de pesquisa. Então, a gente está muito calçado com dados oficiais, com pesquisadores, com gente muito séria. Então, a gente não está a passeio, né? Não, Mônica, e o que eu gostei, isso é a postura, o doutor Roberto foi ministro, né, do governo no passado, foi ministro do governo do Lula, como da agropecuária, né, do setor, e é uma pessoa muito sensata. E você colocou uma coisa muito, muito verdadeira, né, com relação a essa questão. Todo mundo, eu uso uma frase que traduz o que você disse, não é porque você é pai que você é cego. Você sabe, é o que você colocou. Você tem queimada na Amazônia? Tem. Você tem hoje você tem que ser a lei que se cumpra. Você tem que cumprir a lei em cima desse processo. E a gente sabe que o pessoal ligado ao agro, que de vanguarda, vamos chamar assim, né, do pessoal que está levando, e que a base da economia brasileira hoje, o agro está puxando uma parcela significativa da economia do país com as exportações. Esse pessoal trabalha com tecnologia de ponta, e eu sei que esse pessoal é contra também o que acontece com as irregularidades e as ilegalidades que a gente tem por aí. E eu acho que isso, é claro, e por isso que eu falei que você ter sido secretária da Agricultura te dá uma bagagem para essa área educacional, não é vender uma mentira, não é vender uma história, a gente sabe dos defeitos, mas também a gente sabe das qualidades. Exatamente. E como é que o agro hoje se modernizou, como ele está... O agro é moderno, né? Como é que ele está agindo na economia e como ele interfere no interior do país, nas estruturas da cidade. E isso eu acho que é uma coisa bem legal. Mas eu acho que vocês tiveram um problema grave, porque, pelo que você contou aí, o projeto é montado muito com visita. Você leva as visitas. Aí nós tivemos a pandemia, né? Como é que vocês se viraram aqui no meio da pandemia, Mônica? Essa foi acho que todo mundo, né? A gente fala, nós trocamos o pneu com o carro andando, porque a pandemia, né? Ela foi decretada, ela foi, sei lá, citada em março, né, do ano passado, exatos 10 dias antes da nossa palestra. Então, todo início de ano, desde 2001, a gente faz palestra onde participam 400, 500 professores, né? Vindos. A gente estava até então
trabalhando com 111 municípios da região de Ribeirão Preto, tá certo? Sempre considerando também, né? Vocês sabem qual é a dificuldade de tirar um professor da sala de aula, você tem que ter um substituto. Muito então, difícil. Vocês imaginem o que é montar esses eventos com a presença de 600, de 500 pessoas. Então, é um esforço grande. Estava tudo pronto e veio a história da pandemia. É claro que a gente, como todo mundo, sem saber, a gente cancelou e recolhemos um pouco os navios e a gente percebeu que aquilo começou a esticar um pouco demais, né? Quer dizer, uma quarentena, né, uma quarentena de ano e meio, de 2 anos, sabe Deus de quanto. Aí, professor, foi a parte mais legal também, onde eu digo que o Brasil avançou 10 anos em 3 meses, né? Nós também evoluímos o nosso programa e a gente acabou fazendo uma adaptação e montamos a etapa digital, né? Então, nós pegamos os conteúdos, transformamos em capítulos que podem ser acessados pela internet, inserimos vídeos, quizzes, testes, desafio para aluno, e colocamos tudo isso dentro de um pacote e hoje a gente distribui. Então, se por um lado a gente perdeu a questão presencial, perdeu por enquanto, né? Não vou abrir mão dela de jeito nenhum. Por outro lado, a gente conseguiu dar a esse programa uma dimensão que antes era impossível, que a gente estava, por questões físicas, né, circunscritos ali à região de Ribeirão Preto. Então, a gente ainda galgou um patamar muito interessante aí nesse tempo de pandemia. E vocês estão agindo só em São Paulo, Mônica, ou você tem o Brasil participando? Olha que interessante, professor, a gente conseguiu com essa história. O ano passado a gente ficou, né, trabalhando só com quem a gente conhecia, e esse ano a gente falou, vamos fazer um teste, vamos divulgar isso para fora, né? Olha que incrível, a gente tem hoje professores de 18 estados, né, que se inscreveram trabalhando com a gente, e o que também é um desafio para nós, porque antes a gente estava falando um pouco mais das culturas que são mais presentes na região de Ribeirão Preto, que é cana-de-açúcar, a questão da citricultura, celulose e papel, café. Agora a gente está inserindo também algodão, cacau, outras culturas todas que vêm de outros estados, porque agora a gente tem essa diversidade, o que vem a enriquecer muito a experiência de todos, né? E a gente acabou montando modelos, assim, antes era de janeiro a dezembro um programa só. Agora a gente está fazendo a coisa mais por etapas, porque alguns estados já voltaram presencialmente, outros não voltaram. Então, para que os professores tenham possibilidade de participar, quem quiser participar de tudo é muito bem-vindo, quem quiser participar de uma atividade ou outra pode, quem quiser fazer só o desafio do aluno pode, quem quiser fazer só o quiz pode, quem quiser só ler e não fazer nada também pode. A história é que a gente faça a inclusão e que todos se empolguem, se interessem e nos ajudem também a difundir a realidade do que é o agronegócio nesse Brasilzão maravilhoso. Isso era uma coisa que eu ia falar. Se o professor tiver interesse de participar do projeto, não só participar como para aprender, para viver, mas depois, se ele quiser participar para poder ajudar vocês, vocês estão trabalhando com uma equipe, tem chance de alguém poder trabalhar para poder ajudar na divulgação do projeto? Tem muito, porque várias outras associações em outros estados, elas já pediram, eu já fui fazer palestra desse programa na Bahia, já fui para o Espírito Santo, já fui para o Rio de Janeiro, já fui para vários estados. Só que sempre tem que ter uma associação que abrace isso, porque organizar a visita, levar professores, isso tudo é um trabalho complicado, né? Então, existem essas associações e a gente precisa de professores. Como disse no início, eu não vou à escola, eu não falo com o aluno direto, eu não falo com o professor, a gente faz essa capacitação, né? Inclusive hoje a gente já aprendeu também, né? Tudo bonitinho, tem certificado para os professores, com as horas, com tudo, com o programa. É uma coisa que eles precisam. Quem é professor sabe disso. Né? Horas complementares também para os estudantes, né? que às vezes precisam também dos cursos profissionalizantes. Então, a gente está fazendo esse bem bolado. E é claro que essas associações de outras regiões vão precisar desses professores, porque tem casos interessantíssimos de escolas imensas que apenas um professor participa e faz uma diferença louca, né? Então, quando alguém quer, quando tem interesse, quando tem vontade, quando tem apoio, nossa, essa pessoa faz a diferença em qualquer lugar onde ela esteja, ainda que ela pareça uma andorinha sozinha, né? Sim.
Mônica, se o professor, se ele quiser se inscrever, como é que ele faz? Por onde ele vai? Olha, a etapa digital nossa, ela está funcionando, né? Começou agora, a gente começou agora no segundo semestre, e como disse, tudo vale pontinhos e tudo tem concurso. Então, tem concurso para quem participar mais, para quem tirar maior nota no quiz, para quem fizer o maior desafio de aluno, para quem fizer o melhor plano de aula, o melhor programa de professor. Então, tem vários concursos para dar chance de todo mundo participar e de se empolgar, né, professor? Também Claro. é bacana a gente ter um desafio para fazer e ganhar esse desafio ou participar, né? Então, no nosso site, que é o ABAG-RP, ABAG, né, da Associação Brasileira do Agronegócio, rp de Ribeirão Preto.org.br. Então, abagrp.org.br, e ali tem o Programa Educacional Agronegócio na Escola, e ali tem como se inscrever para conhecer o programa. Então, conhece, participa, e ali a gente faz, ontem, inclusive, a gente fez uma reunião com professores para bater papo, para ver o que eles estão sentindo, até porque a gente está mais distante. Tem professor Sim, claro. em outros estados, então nossa equipe ontem, a gente fez uma... Foi até 8h30 da noite, para você pedir para parar, né? 8h30 da noite, tá bom já. A conversa estava boa, né, Mônica? Estava boa. Os professores tirando dúvida, posso fazer isso? E o que é bacana, né? A gente fala, mas como concorre? O aluno de 9 anos concorre com o aluno de 18? Concorre no mesmo concurso. E dá certo? Dá certo. Né? É uma coisa que surpreende. E tem professores também que trabalham com crianças com déficit de atenção, né? Com outros problemas também cognitivos e tudo, e esses professores também trabalham. Então, se ele me apresentar um plano de aula de como ele faz para ensinar para essas crianças, para esse grupo, para a especificidade do público dele, também está valendo. E isso, a gente vai estar montando um banco de projetos, um banco de ideias, para inspirar outros professores em outros lugares. Então, tudo é experiência, tudo é compartilhável, e acho que a gente pode muito bem, de mãos dadas, né, professor, chegar mais longe. Ah, não tenho dúvida. Eu sou adepto à fala, à conversa, né? Eu sou adepto ao in loco, como eu disse para você no início, com relação a tudo. Uma vez, muitos anos atrás, eu levei os alunos para Brasília. E em Brasília, eu tinha marcado com a Embrapa para se visitar uma fazenda. Eu tinha 3 alunos que tinham vontade, na época estava muito na moda, zootecnia. Então, eles queriam conhecer tal. Em suma, marquei lá, a Embrapa foi maravilhosa, mandou o ônibus. Isso estou contando século passado, tá, Mônica? Veio nos buscar no hotel, passamos o dia na fazenda. Olha que interessante. Dessa visita, dos 3, 2 desistiram. Nesta visita, falaram, não é o que eu imaginei. Uma convicta. E eles ganharam 3 novos que não tinham pensado e que foram para a área, foram para a engenharia, né, agronômica, zootecnia, 2 foram, e um, eu não me lembro, esse foi até embora para o exterior. Então, assim, mas foi para a área da agropecuária. Então, assim, isso é uma coisa importante, essa visita, porque ela desperta no jovem a vontade, você mostra uma realidade que ele nunca imaginou, principalmente se ele foi criado na cidade, longe, né? Eu brincava com os alunos, eles davam risada, eu falei, olha, o pessoal que nasceu em cidade, no prédio, um dia a gente vai ter que levar no zoológico e falar, isso aqui é uma galinha, isso aqui é um pato, porque o pessoal não consegue distinguir, né, essa realidade deles. Mas, assim, isso é uma coisa muito interessante, o projeto, queria, assim, te dar milhões de parabéns pelo que vocês estão fazendo, e a gente sabe, vocês estão fazendo com recursos próprios. Ninguém não é financiado por nenhum governo, não é o agro mesmo que está financiando nisso. A nossa associação, inclusive a participação é gratuita, o professor pode entrar, pode sair, ninguém vai cobrar nada dele. Só tem umas provinhas, né? O professor gosta da provinha para aluno, a gente está dando provinha para professor nessa fase digital. Tem que fazer, isso é fundamental. Muito bacana isso que o senhor falou, professor. No começo a gente estava trabalhando só com alunos do ensino médio, e a gente, graças a Deus, vai aprendendo e vai mudando, né? E aí, quando a gente fez as primeiras visitas no ensino médio, a gente percebeu isso. O aluno falou, nossa, eu queria fazer um curso técnico agropecuário, eu já estou no 2º ano. Ele falou, eu tinha que ter visto isso na 8ª série.
a gente pegou e deslocou para a 8ª série. E depois a gente percebeu, até por questão... Os jovens de hoje são diferentes de 10 anos atrás, de 20 anos atrás e dos próximos 10. Então, a gente tem que ir adaptando, né? E aí a gente percebeu que nessa geração nova, a gente poderia ir até para o fundamental. Então, a gente hoje deixa aberto. O professor conhece seu aluno, ele vê o que a gente oferece, trabalha à vontade. Então, hoje a gente está de 1º ano até o ensino técnico. Agora, tem um outro detalhe, né, que me surpreendeu muito. Eu até gostaria, o senhor, como um grande profissional da educação, eu sou uma pessoa que tento colaborar com a educação, não sou um profissional de educação, né? Nossa entidade tenta dar ferramentas para os professores descobrirem maneiras mais divertidas de ensinar. Mas, por exemplo, a questão digital, né? Eu não vejo a hora de retomar, até para que a gente possa, de fato, apresentar de novo o agro presencialmente. E por quê? Porque muitos professores, quando tem internet, não tem equipamento. Quando tem equipamento, não tem internet. Os alunos, principalmente da rede pública, é uma judiação também, não tem acesso a isso. Então, a dificuldade que a gente tem de crescer o programa de maneira virtual, ela é importante, né? E me chamou a atenção porque professores que habitualmente fazem um trabalho gigante, mandam muito trabalho de aluno, desse ano não mandou ainda. Nós ligamos para ele, falou, professor, o que está acontecendo, né? Ele falou, olha, eu queria ter os meus alunos mais próximos de mim. E aí ele falou o seguinte, eu vou pedir a licença de não revelar o nome, né? Não pedir autorização a ele, mas ele falou... Não há necessidade. Ele falou, olha, os pais acabaram optando por um ensino virtual ao invés do presencial, e essas crianças, esses jovens, estão trabalhando, né, no comércio local para ajudar a manutenção da casa, porque muitos perderam o emprego. Então, professor, eu estou assim, muito preocupada com esse período, com as crianças longe, os jovens longe da escola, esse gap da educação que a gente pode enfrentar logo adiante. Você é uma excelente professora, Mônica. A tua didática eu te falei isso numa das conversas que nós tivemos, assim, você falou que não é professora, mas você tem uma didática, assim, muito boa. Isso que você está colocando vai ser uma das... já está se falando isso, vai ser das heranças da pandemia. As desigualdades vão aumentar. O sistema Ângulo trabalha com alunos de escola particular, o Ângulo está há muitos anos, 71 anos no mercado, e a gente sabe que é uma realidade. A realidade da escola pública ela é bem diferente. E a gente sabe das dificuldades do professor. Eu cheguei pessoalmente, assim, voluntariamente, não fiz nada de pensado, assim, aconteceu um caso que eu acabei doando um equipamento para uma professora poder dar as aulas. Eu conheço o marido dela, ela é uma professora do setor público, e eu acabei dando material porque ela precisava e o que ela tinha não dava. E assim, os professores foram à luta, sabe? Arregaçaram as mangas, não desistiram. Claro que nas regiões mais pobres, isso vai agravar mais ainda. É o que você falou, tem família que não tem condição, tem o equipamento, não tem a internet. Às vezes tem internet na porta, mas não tem dinheiro para ter. E, em suma, nós vamos ter um gap muito grande disso. Eu acho que tudo que for com relação à educação, como vocês estão fazendo, que ajudar, pensar pós-pandemia, né? A gente está chamando isso 22, basicamente. Pensar tudo isso é um passo enorme que vai tentar, porque nós vamos ter um diferencial e vamos ter que levantar aí de novo a luta para poder o quê? Para poder trabalhar e recuperar esse tempo que é a pandemia. Mas eu também sou assim, quis a natureza, que o universo conspirou para que a gente tivesse nesse momento, nesse lugar, com essa situação que a gente está vivendo. Eu não fujo à luta, né? Eu sempre falo que eu luto com o exército que eu tenho. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar para poder colocar novamente. O Brasil tem um problema educacional sério, fazendo uma análise geral, Brasil, e a gente tem que trabalhar exatamente para levantar a régua, ajudar aqueles que precisam, trabalhar, porque essas gerações, Mônica, elas vão construir o futuro. E elas estão...
Desculpa, professor. Imagina. Pode Mas falar, acho que mesmo na escola particular, nas escolas privadas, eu acho que esse período de pandemia mostrou uma faceta diferente, né, para todos Sim. nós. E acredito, principalmente agora tenho convivido, inclusive, muito mais próximo, inclusive, de amigos mais próximo, eu digo assim, tenho mais relação de amigos que estão acompanhando o estudo dos seus filhos e que estão acompanhando o material dos seus filhos e que estão muito mais ligados, porque tudo é aprendizado, né, professora? A pandemia também trouxe essa possibilidade de a gente estar mais perto da família. Eu não tenho filho, mas fiquei mais perto dos meus sobrinhos e tudo. E a gente percebe a importância da gente agregar uma forma para motivar, né, esse pessoal. É tanta notícia esquisita, ruim, né, um mundo sombrio. Então, motivar essas crianças, mostrar possibilidades, mostrar oportunidades de uma maneira lúdica, interessante, gostosa, diferente, para que, de fato, eles se interessem muito mais, né? E possam. Hoje a gente tem conteúdo chegando de todos os lados, em todos os níveis, né, de educação, está tudo à disposição, e a importância que tem de saber escolher, de conseguir separar aquilo que é mentira, aquilo que né, o fake do real, aquilo que é oportunidade, aquilo que engrandece, aquilo que contribui, que constrói. Então, eu acredito muito que a gente tem oportunidades aí de inovar na educação. Fico muito feliz, né, que o sistema esteja interessado nisso. É claro que eu vou puxar a sardinha para o agronegócio, que é um setor que eu sou completamente apaixonada. Mas você é da área, né? Eu vislumbro grandes oportunidades, né, na área tecnológica. Hoje a gente tem aí os drones, hoje a gente tem toda essa parte por satélite, hoje a gente tem muitas pessoas fora do agro, com essas startups, né, trazendo, inclusive, soluções para o agro. E é muito legal, porque eu tenho encontrado alunos que, poxa, o programa com 21 anos, já tem aluno que passou, que já formou na universidade, que já voltou, e inclusive, que já mostram para a gente, falam, olha, meu primeiro contato foi lá. Não é o único programa de educação que a gente faz, a gente tem também de jornalistas, com jornalistas também que descobriram o setor e que despontaram na profissão. Então, eu acho assim, tem problemas? Tem, né? Tem coisas que a gente precisa arrumar? Tem. Precisamos de boas ideias, estamos abertos a ouvir, mas tem muita coisa interessante, oportunidade, a gente precisa conhecer e apresentar isso para aqueles que estão construindo ainda as suas vidas profissionais. Mônica, queria agradecer você, conversar com pessoas com o teu nível cultural, com a tua visão de mundo, é sempre um prazer, assim, a gente sempre aprende, e deixar aqui o compromisso, Mônica, que nós estamos conversando para desenvolver projetos juntos, né, deixar você do Sistema Anglo já saber que nós vamos ter projetos comuns para você poder visitar, para você poder trabalhar, você, professor, para ter essa oportunidade. Isso é uma coisa bem legal. Eu acho que a pandemia, mesmo nos separando fisicamente, ela nos aproximou, né? Tudo começou com um aluno que foi meu aluno, que hoje é do setor do agro, que é o Caio, e que fez a ponte entre a gente e que foi maravilhoso, com o Dr. Roberto, com você. Queria te dar os parabéns aí pela liderança do projeto em áreas de educação. Se todos os setores da economia brasileira, a indústria, o agro, todos os serviços tivessem projetos, tem projetos, né? A gente tem o SESC, o Senai, você tem projetos, mas nós tínhamos que investir mais nisso para poder tirar o Brasil, né? Porque a educação é que vai construir o futuro. Não tenho dúvida alguma disso. Então, eu queria agradecer você e toda a tua equipe que vem desenvolvendo esse projeto. E vocês, professores, que tiverem interesse, Mônica deixou o site. Depois, Mônica, eu vou passar o endereço, a gente passa o endereço para os professores todos, para poder entrar, quem quiser se inscrever, quem quiser participar. Mônica, queria agradecer profundamente aí o tempo, eu sei que tua agenda é lotada, para ter disponibilizado esse tempo aí. Eu sei que todo mundo aprendeu, né, essa conversa nossa aqui, ela sempre traz, a ideia é essa, levar luz a determinados assuntos, trazer, aprofundar, mostrar o que tem de novo, o que vem acontecendo de novo nesse setor. E você, com esse projeto,
está fazendo um diferencial muito grande para a gente construir um país melhor. Professor, obrigada. Foi uma grande oportunidade. Então, eu sei que a gente vai fazer um programa estruturado junto. Vai ser um prazer receber os seus professores, os alunos aqui na nossa região, que é uma região muito legal de conhecer, tem coisa muito diferente. Mas já vou deixar, de fato, o convite que as pessoas entrem, né? E falem assim, mas só tem 6 capítulos. É aquilo que eu disse. A gente começou ano passado virtual, né? A etapa digital. Cada ano nós já temos vários capítulos. A gente agora está trabalhando por culturas, né? Então, vai ter de café, vai ter de amendoim, vai ter de milho, vai ter de soja, vai ter da agricultura familiar, vai ter um capítulo de cada coisa, a gente vai colocando isso. Então, a gente vai permanecer com o modelo híbrido, o presencial e também o digital, para dar oportunidade para os outros, incentivar as outras regiões a fazerem, outras associações. Estamos super abertos também, não precisa brigar, né? Não vamos brigar, acho que a gente tem brigado muito, né? Olha, tem um problema, está errado, vamos discutir, vamos conversar, vamos aperfeiçoar. Eu acho que o objetivo é sempre a gente trabalhar junto, de mão dada, em prol da educação desse Brasil, dessa juventude. Acho que a gente tem muito a fazer, muito a crescer. Agradeço os elogios todos em nome da nossa associação, dos associados, da minha equipe, e dizer que a gente está super à disposição. E, de fato, professor, o senhor falou uma grande verdade. Todo mundo tem que pensar um pouquinho, olhar a comunidade, olhar para fora dos seus próprios afazeres e ver de que maneira a gente pode contribuir, e vai perceber que na educação a gente tem aí a chave para transformar o mundo e torná-lo muito mais agradável de viver, né? A gente tem um país maravilhoso, mega diverso, super produtivo, com grandes capacidades aí e inclusive um setor que poderá acolher muita gente. O que precisa? Estar bem formado, ter boas intenções, boa vontade e a intenção aí de ajudar, né? Então, da minha parte, super obrigado, fico muito feliz, admiro muito o sistema de vocês, meus sobrinhos estudaram aí, e eu acho que a gente só tem a contribuir da nossa parte, um prazer, estamos de braços abertos para acolhê-los a todos. Obrigado, Mônica, e obrigado você que ficou com a gente aqui no Ângulo Debate Educação. A gente se vê ainda esse ano, ainda vamos fazer mais um programa até o final do ano, tá? Até lá, um abraço.